Sábado, 19 horas, jogo contra o Boa Vista, Fluminense com 100% de aproveitamento e o objetivo é que se mantenha esse 100% de aproveitamento. Vídeo de pré-jogo de Fluminense Boa Vista. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Esse daqui, como eu já falei, é o pré-jogo de Fluminense e Boa Vista, quinta rodada da Taça Guanabara de 2020, e você deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal para dar aquele apoio e vamos embora pro vídeo. Sempre bom e importante, né, relembrar que no início eu falo sobre a transmissão, aonde vai ser transmitido esse jogo, já que tem causado aí muitas confusões na galera. Esse jogo é transmitido exclusivamente pelo canal Premiere, o pay-per-view, então só lá na Premiere que dá pra ver essa partida às 19 horas no Maracanã. Por sinal, estarei no Maracanã, lá no setor sul. Bem, sobre tabela, não tem muito o que dizer não, basicamente a gente venceu, a gente está classificado. Não matematicamente, mas está classificado, já que a gente tem uma diferença de 6 gols de saldo pro Madureira e pro Volta Redonda, enfim, acho que quem tá abaixo ali em terceiro lugar, a gente tem 6 gols de saldo de diferença, ou seja, a gente vencendo já deixaria isso aí pelo menos 6 ainda, seria muito difícil que na última rodada a gente perdesse a posição pros dois times, né? A gente tá em primeiro do grupo. Ou seja, vence o Boa Vista, já garante a classificação e vai pro jogo contra o Botafogo total na tranquilidade, assim como já vem jogando toda essa primeira fase na tranquilidade, né? A gente não viu o Fluminense desesperado por tabela, né, por pontos nessa primeira fase do Campeonato Carioca, nessa Taça Guanabara. A gente viu muitas vezes desesperado por conseguir a vitória, por manter aquele estilo de jogo, por consagrar um jogador, alguma coisa assim. Mas por precisar de pontos a gente não viu e aparentemente nem vai ver. Vale destacar que o time do Boa Vista, nosso adversário hoje, não é um time fraco. Dos times que normalmente se destacam no Campeonato Carioca, a gente coloca 4 ali dos times chamados pequenos, né? Dos times pequenos, né? A gente coloca 4 que normalmente tem um desempenho acima do normal, que são eles: Bangu, Volta Redonda, Madureira e Boa Vista. Neste ano, o Bangu está bem abaixo, né? Se mantém lá na parte de baixo da tabela. O Volta Redonda, que está na Série C, sempre vai bem. E no caso de Madureira e Boa Vista, o Boa Vista está melhor ainda, porque venceu o Madureira, né, por 3-1, venceu o Macaé por 3-0, dominou o Resende na primeira rodada, mas não saiu do 0-0, jogou melhor, mas não saiu do 0-0, e só perdeu para o Vasco no último lance jogando lá no Espírito Santo. Ou seja, não é um time bobo, um desempenho bom contra o Boa Vista fará muito mais. Talvez a gente já pegou um Fla-Flu aqui com Sub-23, mas eu acho que se bobear dos nossos 5 jogos no ano até agora, o melhor time que a gente vai enfrentar é o Boa Vista. Não se deixe enganar por ter um monte de ex-jogadores, né? Acho que só no time titular deles tem um monte ali, né? Tem Elivelton, tem o Wellington Silva, o goleiro também é ex-Fluminense, Tartar, Fernando Bob, enfim, tem um monte de ex-tricolores. Não se deixe enganar achando que é um time velho e etc, não. É um bom time treinado pelo Paulo Bonamigo. Sobre bola em campo, o Odair Hellmann continua rodando o time. Nesse caso, extremamente necessário, já que terça-feira tem jogo, tem estreia na Sul-Americana, que é a principal competição do Fluminense no ano. Dentre as mudanças para esta partida, um destaque é a primeira vez que Gabriel Capixaba, de 21 anos, será titular do Fluminense. Ele já entrou, tem uma média ótima ali de a cada 4 minutos um gol, né? Porque ele tem 4 minutos jogados e um gol lá contra o Bangu, e agora recebe uma chance de ser titular. O time escolhido para hoje contra o Boa Vista tem 5 mudanças em relação ao que a gente jogou no Fla-Flu, todas elas por opção do Odair Hellmann. Não tem a questão de uma lesão de um jogador que jogou o Fla-Flu para jogar agora contra o Boa Vista, não. Vamos à escalação: Muriel no gol, Gilberto na lateral direita, Matheus Ferraz de volta, Digão e Ourinho também voltando ao time. No meio de campo, Yuri também de volta ao time, Hudson e Iago e Gabriel Capixaba um pouco mais à frente, jogando também com Miguel e Felipe Cardoso. Aí tem que ver, eu coloquei aí na escalação Miguel centralizado com Gabriel Capixaba e Felipe Cardoso mais à frente. Mas tem que ver como que o Odair vai armar isso, né? Se ele vai adiantar ainda mais o Iago e a B3 lá na frente,
Vamos ver qual vai ser o teste da vez em relação à tática. Sobre essa escalação, apesar da minha reação no último vlog, lá no último lance do jogo, Felipe Cardoso eu considero como um mal necessário dentro desse time. O Fluminense não deu muito certo jogando sem centroavante, coloca Felipe Cardoso para essa partida e é aquela, né? Se é para jogar com centroavante, pelo menos joga com um cara alto, específico daquela posição, né? Eu coloco um mal necessário porque as comparações com Matheus Alessandro, Lucas Barcelos e Pablo Diego deixam o Felipe Cardoso num nível... Não é num nível acima não, mas pelo menos estão no mesmo nível, mas ele pelo menos é da posição para jogar de centroavante. Outro jogador para pontuar aí também é a volta de Yuri, jogador importantíssimo para o elenco do Fluminense, mesmo sendo reserva, porque primeiro que eu acredito que a volância vai ser a posição que menos vai dar problema pro Fluminense em 2020, né? Porque a gente, considerando que a gente tem Hudson, Jabem, Iago, que faz essa função ali de volante e de meia, também já mais integrado. Henrique, que ainda não apresentou um bom futebol, mas tem qualidade, então a gente espera que apresente. E ainda tem Dodge, que começou o ano bem, mas Yuri é uma posição muito bem servida. E Yuri tem um papel importantíssimo, principalmente em jogos da Sul-Americana, onde a gente tem um número restrito de inscritos, e Yuri pode fazer a função de zagueiro também. Então é um cara, um coringa bem específico, e é bom que a lesão dele não tenha sido tão grande a ponto dele perder mais jogos. Já está de volta e será titular contra o Boa Vista. Para apitar a partida, o árbitro Bruno Arleu de Araújo será o apitador. Já apitou 9 jogos do Fluminense e assim, é um árbitro que eu gosto, mas às vezes ele se perde no jogo de uma maneira inacreditável, assim, fica meio confuso. Só pra você ter ideia, os 2 últimos jogos que ele apitou, um ele foi muito bem pra mim e outro ele foi muito mal, né? O que ele foi muito bem foi o Fla-Flu da semifinal do Campeonato Carioca, 1-1 lá contra o Flamengo. Achei ele bem, se conseguiu segurar o jogo, não deixou virar aquela confusão que tinha sido a semifinal da Taça Rio, né, uma semana antes, com o Marcelo de Lima Henrique. E o Fluminense Vasco em São Januário, 2-1 pro Vasco, aquele que ele expulsa Frazan, já tinha expulsado o Digão, enfim, uma arbitragem completamente confusa dele, em que ele se perdeu demais. O Fluminense perdeu pro Vasco, então assim, torçamos, porque o Fluminense Boa Vista não deve dar uma confusão América. Normalmente em jogos assim um pouco mais tranquilos, sem ser um clássico badaladíssimo e etc, ele tende a ser um bom apitador. Então é isso, terá vlog e terá análise pocket logo após a partida. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!